não existe almoço de graça. Então, partindo dessa frase, sabemos que numa nova reestruturação, após a queda da União Soviética, há uma reestruturação muito significativa, multipolar, multifacetada, como já citei aqui várias vezes, que vai de encontro a todo esse bloco ocidental. Então, eu vejo que o bloco ocidental ele tem que se reinventar para que possa combater à altura essa nova estruturação que vem do bloco oposto. Vemos aí o embate de Irã e Israel mostrando nitidamente uma guerra de procuração para que os blocos se mantenham distintos. Com essa guerra entre Irã e Israel, os blocos voltam a se acirrar, vendo nitidamente o bombardeio do Irã pelos Estados Unidos e abastecido de informações e apoios ainda não muito nítidos pela Rússia e China para o Irã. Rússia ataca Kiev com mísseis norte-coreanos e drones iranianos. Então, a dupla aí, Irã e Coreia do Norte, né, sendo estratégica para a Rússia. O conflito da Rússia toma uma proporção ainda mais perigosa. A Rússia bombardeou Kiev com armamento vindo do Irã e da Coreia do Norte. Se a Ucrânia tem o apoio da OTAN, a Rússia vai formando aí o outro bloco, né? Que é com o Irã e com a Coreia do Norte. Júlio Roque, o que isso pode trazer aí de recado para o mundo, cara? Nós já repercutimos bastante, você já passou diversos conhecimentos sobre esses conflitos, tanto na Ucrânia como recentemente Israel versus Irã. E o que está em jogo aí é o bloco ocidental, com apoio ali da OTAN, Estados Unidos, e esse bloco que vem sendo formado com Rússia, Coreia do Norte, Irã, e nos bastidores, na parte financeira, China. Júlio Roque, por favor. Bem, Glauber, esses apoios já são vistos há muito tempo. Sabemos que os países apoiam os seus correlacionados de uma maneira ou de outra, enviando dinheiro, enviando recursos, minerais e muitas das vezes armas, no caso, drones. Eu gosto de salientar que no começo da guerra da Ucrânia, sim, a Rússia utilizou bastante os drones Shahed do país Irã, são drones iranianos. Porém, com o desenrolar da guerra, esses drones foram nacionalizados no Irã, na Rússia. É simplesmente uma venda casada, onde a Rússia passa a fabricar os drones Shahed iranianos em solo russo. E isso, eles fabricam os drones agora iranianos em solo russo, com nacionalidade russa, com maior precisão, maior alcance. Então, foi uma tecnologia que foi passada durante a guerra, né? Esses drones são chamados de Geran, são os drones russos muito famosos. Então, essa dependência dos drones russos, dos drones iranianos, já não existe mais. A Rússia já detém toda a tecnologia fabril desses drones chamados Shahed e agora chamados de Geran 2. É um drone muito eficiente, utilizado em toda a guerra da Ucrânia, que mostra a eficiência do embate nessa nova tecnologia disruptiva que é a guerra dos drones. Muito bom. Ô Miquéias, nós temos aí, cara, o Putin cada vez mais fortalecido, podemos dizer isso, e principalmente o mundo, né, se voltou para o conflito com o Irã e Israel, e o Putin, né, fazendo ali os seus bombardeios na Ucrânia e avançando cada vez mais. Miquéias, sua análise, por favor. Glauber, a Rússia há muito tempo usa os drones iranianos. Parece que as pessoas só acordaram para isso depois da confusão entre Israel e Irã. Mas não é de hoje que a Rússia está usando esses drones lá e equipamento norte-coreano e, inclusive, até militares norte-coreanos também nesses confrontos. E vai mais além, Glauber. Se a gente olhar, a força da Rússia não está só em Irã e Coreia do Norte. Enquanto está todo mundo com foco ali na Ucrânia e agora no Irã, a Rússia há muito tempo ela vem ganhando espaço em outras regiões
que tem uma importância extrema, como o Sahel, na África. O Sahel é um cinturão de países ali, bem no meio do continente africano, que produzem diversos materiais. Urânio, calcário, fosfato, bauxita, todos esses materiais são extremamente necessários e importantes para a indústria, seja ela bélica ou não, e estão se voltando hoje como países aliados da Rússia, inclusive com presença intensiva do Grupo Wagner lá, hoje chamado de African Initiative, que é uma companhia de publicidade, uma espécie de emissora paraestatal que está atuando ali em diversos países, como Mali, Níger, atuando ali para criar propaganda anti-ocidental, para atrapalhar os programas da ONU, inclusive, programas de paz da ONU no Congo, em outras regiões, estão sendo atacados de maneira não só militar, mas também em propaganda pela Rússia, para que ela possa ter outros aliados. Enquanto a Europa se une aos Estados Unidos, OTAN, né, para apoiar a Ucrânia, a Rússia vem formando alianças com aqueles que estão sendo, de certa forma, esquecidos e ignorados. Países como esse país que eu acabei de citar, o Níger, por exemplo, foi um país que acabou de sofrer um golpe militar, e aí essa reestruturação faz com que esse país se realinhe a outras nações. O Níger é um país extremamente pobre, porém, com uma jazida de urânio ali, que é de interesse de muitos países. Anteriormente era mais alinhado à França e agora está se alinhando mais à Rússia. Principalmente, quando iniciou-se o conflito entre Rússia e Ucrânia, houve uma preocupação ali entre os países africanos quanto à questão do abastecimento de grãos, porque muitos dos grãos, soja, entre outros, que eles recebiam, vinham da Ucrânia. E aí esse comércio ficaria prejudicado por conta da guerra, e a Rússia se propôs aqui, olha, o nosso conflito com a Ucrânia não vai atrapalhar em nada vocês. Nós doaremos toneladas de grãos para esses países. Então, o que acontece é que a Rússia se torna o benfeitor desses países, ao ponto de hoje nós termos movimentos populares por lá que buscam, enaltecem o Putin como um herói, como alguém que está se posicionando como uma liderança para ajudar aqueles países. Nós vemos movimentos populares, a juventude grafitando a imagem do Putin como um libertador dentro da África em diversos países ali daquela região. Burkina Faso, Zimbábue, Mali, Somália, Eritreia, República Centro-Africana, todos esses países estão se tornando grandes aliados, inclusive mandando seus jovens para lutar a guerra da Rússia na Ucrânia. Então a Rússia, ela está fazendo seus movimentos no tabuleiro, não só naqueles países que mais chamam atenção, como Irã e Coreia do Norte. Ela está buscando espaço em vários outros lugares. Não podemos esquecer também da Venezuela. Há pouco tempo atrás, a Venezuela anunciou que receberia cerca de 70 mil turistas russos, porque ela e a Rússia têm uma relação muito legal e a Venezuela é o melhor país para se fazer turismo atualmente. Então, assim, diante de tudo isso, a gente percebe que a Rússia tem se fortalecido sim e não tem encontrado mais a resistência do governo americano, que elegeu a China como seu principal inimigo, uma vez que, eu repito, o Trump vive rasgando elogios a Vladimir Putin e falando que é o maior absurdo a Europa fechar o diálogo com a Rússia, porque Vladimir Putin é um homem muito sensato. Bom, Miquel, está claro aí que esse bloco anti-ocidente, né, tá ganhando força, né? E esses mais badalados que você falou, como Irã e Coreia do Norte, são os países, né, extremamente sancionados, né, os países isolados, né? Então, em algum momento esse modelo funcionou, né? Isola, sufoca o país até que ele não aguente mais. Porém, quando você vai aumentando, né, cara, essa quantidade, eles se aglutinam, né? E aí formam um bloco forte. Miquel deu destaque aí para a África. Nós temos países como Irã, Coreia do Norte, Paquistão, tudo isso aí, e a Rússia como um gigante, né, militar, tendo a China também nos seus interesses. Esse bloco anti-ocidente pode ser a tona aí de um conflito ainda maior, né? Quem sabe a Terceira Guerra passe por aí. Então, essa disputa pelo mundo multipolar, tendo China e Rússia na liderança, dividindo aí o espaço com os Estados Unidos da América, parece que está cada dia mais perto. Júlio Roque, complementa para mim, cara, em relação a esse apontamento que eu fiz sobre esse bloco anti-ocidente,
e o quanto que uma mão lava a outra aí e as ações do Ocidente acabaram unindo todos esses países, né? E em breve, provavelmente, teremos um enfrentamento, né, do Ocidente, da OTAN, contra esses países em bloco. Por favor, Júlio Roque. A frase clássica, Glauber, pode ser dita como não existe almoço de graça. Então, partindo dessa frase, sabemos que numa nova reestruturação, após a queda da União Soviética, há uma reestruturação muito significativa, multipolar, multifacetada, como já citei aqui várias vezes, que vai de encontro a todo esse bloco ocidental. Então, eu vejo que o bloco ocidental ele tem que se reinventar para que possa combater à altura essa nova estruturação que vem do bloco oposto. Como você disse, uma terceira guerra mundial. Sim, tudo se aspira, né, para isso. Mas a terceira guerra mundial ainda parece um alvo no olhar de binóculos. Um alvo que está ao longo e não, sim, próximo ainda. Vemos aí o embate de Irã e Israel mostrando nitidamente uma guerra de procuração para que os blocos se mantenham distintos. Com essa guerra entre Irã e Israel, os blocos voltam a se acirrar, vendo nitidamente o bombardeio do Irã pelos Estados Unidos e, abastecido de informações e apoios ainda não muito nítidos pela Rússia e China para o Irã. Então sabemos que esse grande bloco econômico que se formou, chamado BRICS, ele tem aspirações ainda muito além do que somente econômicos. Esse bloco ele vem nitidamente para confrontar o bloco ocidental, que é a hegemonia há muito tempo em nossa história. Partindo desse princípio, vemos nitidamente os dois blocos num bilateralismo impressionante, onde parece que a Guerra Fria nunca acabou. Mudou de nome, mudou de lugar, mudou de países, mas continua acirrada muito grandemente essa guerra, esse embate cultural, ideológico, econômico e militar, que é muito importante frisar, entre esses dois mundos, o mundo ocidental e o mundo oriental. O mundo oriental vem se reinventando e o mundo ocidental, após tudo o que fez no planeta, vem observando essas movimentações e tentando retaliar à medida do possível. É, senhores, é isso aí. Ô, Oliveira, tua análise, cara, esse bloco anti-ocidente, esse mundo cada vez mais complexo, parece que teremos dias difíceis pela frente. Por favor, Oliveira. Eu acho que uma das palavras que são bem interessantes é a reciprocidade. Reciprocidade, tanto tecnológica quanto a nível da engenhosidade. Isso é utilizado com certeza no mundo criminal e no mundo militar. A similaridade, ela está ali, ó, beirando 50%. Então, tudo que nós observarmos a nível internacional é tão importante nós, como observadores, pessoas que estamos ali ajudando a contribuir, o diálogo, a leva de informação, esse transporte de informação, a que a gente faça analogia com as nossas dificuldades internas. Outra coisa que eu quero levar, que eu acho que é tão importante, é essa parte da guerra da informação e contra-informação. Tudo que a gente falar de maneira política, a gente fala no bloco político, militar e econômico. Toda informação que é lançada, existe uma informação que é respondida para que haja uma repercussão, um objetivo internacional. Nós estamos tão em voga quanto Estados Unidos, quanto Irã, quanto esses protagonistas do momento, Rússia, Coreia. O Brasil está tão inserido nesse contexto hoje internacional. Para aqueles que não estão sabendo, não estão acompanhando, procurem acompanhar. Para aqueles que estão acompanhando e procuram desdobramentos, o Brasil também está nessa seara. Agora, acabou de ser falado sobre urânio enriquecido que sumiu do Brasil.
E existe essa guerra de informação, de contra-informação. Se o urânio enriquecido era de 5%, somente para fornecimento de energia, não, para fins militares 80%. A gente está falando do HF6, hexafluoreto de urânio. Não importa, é material nuclear, material com potencial nuclear que simplesmente sumiu. Não é uma coisa que eu levo daqui para ali que some, não cai do bolso. Isso tem todo um controle internacional por regras internacionais, organizações internacionais, não somente brasileiras, e de repente, após algum questionamento, a autoridade brasileira resolve falar assim, realmente, 2 ampolas sumiram. Aí existe aquela pergunta, foi a embarcação iraniana que veio no Brasil, que já há quem diga que existem investigações internacionais a respeito, se procede ou se não procede, esta própria investigação mais à frente vai dizer, porque existe toda uma maneira de se rastrear material radioativo a nível internacional, não precisa ser rastreado aqui no Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Então, será que tem a ver? Foi na mesma época que teve um navio iraniano aqui no Brasil? Não foi. Se sumiu, só não adianta. Tem que explicar o que aconteceu, tem que ser rastreado. A informação tem que ser prestada não só para a população, mas também para as autoridades internacionais. Existem tratados internacionais sobre responsabilidade de manuseio, guarda e utilização desses materiais. Não é um favor à população, é uma obrigação nacional a nível de Brasil e uma obrigação internacional de procurar saber o que aconteceu com esse material radioativo. O Brasil está totalmente inserido na atual circunstância militar, internacional e política sob Irã, Estados Unidos e outras nações. O Brasil faz parte das Nações Unidas, independente desses blocos comerciais militares, existe as Nações Unidas em que o Brasil está inserido, mesmo sem poder de voto, participante e atuante. Então, nós temos que cobrar essa participação brasileira, mais as devidas informações das autoridades brasileiras a respeito desse material que sumiu. Bom, no Brasil some coisas que ninguém acredita, né? No Brasil já sumiu uma viga enorme, né, da Perimetral aqui no Rio de Janeiro, quando foi demolida a Perimetral. Então, era coisas de toneladas, não é, Júlio Rocha? Magneto. Pois é. Então, sumiu também uma máquina gigante, né, de contrabando de cigarro, né, de fabricação de cigarro clandestino, subiu da cidade da polícia. Tinha em torno de 0,5 tonelada. Sumiu, ninguém viu, sumiu. E agora, pontuado aí pelo Oliveira. Então, o Brasil tem coisas estranhas. Mas, voltando aqui a esse bloco anti-Ocidente, dá para perceber uma postura muito firme, né, desse líder chamado Vladimir Putin, que vem sendo um grande, digamos, opositor da OTAN, né, do Ocidente. Seja na Ucrânia, a Ucrânia recebe apoio de todo mundo, né? E o Putin tem a quem recorrer. E também é recorrido, né? É buscado, assim como foi no Irã. O Miqueias, seria o Putin aí o líder mais forte e mais simbólico do mundo atual? O Trump, ele chegou e ele chama o destaque todo para ele, mas o Putin vem já há muito tempo, né? Mais de 20 anos aí à frente da Rússia, e é respeitado inclusive pelo Trump, né? Porque o Trump, lá na Ucrânia, ele não agiu da mesma forma que ele agiu contra o Irã a favor de Israel. Por favor, Miqueias, fala do Putin. Glauber, o Putin, em poder dissuasório, ele não é o líder mais respeitado. A gente não tem ali o Putin como o cara mais capacitado para negociar ou mais ouvido pelos países, principalmente pelos países ocidentais, pela União Europeia, pela OTAN. Porém, o Putin talvez seja um dos líderes mais influentes da atualidade, ao ponto de que as agências de inteligência da Europa estão identificando o que eles chamam de agentes descartáveis. Existem pessoas que vivem na Europa, cidadãos europeus que não têm nenhum vínculo com o governo russo, mas que admiram Vladimir Putin e, por isso, são contratados pelas agências de inteligência da Rússia
para cometerem atos de terrorismo, atos de sabotagem, de forma que, quando são pegos, eles não têm nenhum vínculo direto, nenhum vínculo oficial com a Rússia, não são espiões implantados, eles são simplesmente cidadãos de um determinado país que, passando a admirar a figura de Putin, se dispõem a, por uma determinada quantia, assumirem atos contra o seu próprio país ou contra países próximos. Então, dá para dizer sim que Putin hoje é uma das principais lideranças, uma das pessoas que inspiram alguma coisa nos outros. E isso, óbvio, também não é de graça. É graças a uma série de campanhas feitas pela inteligência russa, inclusive financiando influenciadores pelo mundo inteiro para que defendam a Rússia, para que defendam os ideais de Putin. E isso, Glauber, é muito sério quando a gente olha a forma como isso repercute em outros países. Nós temos agora esse ataque que aconteceu no Irã e a Rússia, ela, embora não tenha tido um papel fundamental na diplomacia iraniana, no fim desse conflito, e o fim desse conflito tenha sido feito pelo Trump, nós temos que a Rússia ela tem um acordo ali com o Irã desde janeiro, um acordo de mútua, não é mútua defesa, né, mas um acordo de colaboração militar, onde o Irã fornece esses drones para a Rússia e a Rússia ficou de fornecer a eles defesas antiaéreas. Agora o Irã simplesmente falou que vai ignorar tudo que a Agência Internacional de Energia Atômica quiser, porque eles mostraram para a Agência de Energia Atômica que não tinham armas nucleares e mesmo assim foram atacados. Então agora eles não querem mais saber de ninguém fiscalizando nada, o que implica na crença de que se as usinas não foram de fato destruídas, eles podem continuar enriquecendo urânio e agora sem ninguém poder dar um pitaco, olhar nada por lá. Porque vale lembrar que não há confirmação de que o urânio foi destruído, que o urânio ficou incapacitado e inutilizado. Se tem que as usinas foram, sim, extremamente danificadas. Isso fala até do próprio Ministério de Defesa do Irã. Mas eles não afirmam, quer dizer, pelo contrário, eles afirmam que o urânio já havia sido removido, o urânio enriquecido, e agora nada impede que eles realmente venham a produzir uma bomba nuclear para se defender. E a Rússia disse o quê? Que, diante de tudo o que foi feito, outros países podem sim entregar ogivas nucleares ao Irã. Mas isso significaria que só 3 grupos, só 3 ou 4 países poderiam fazer isso. A própria Rússia, a China, o Paquistão ou a Coreia do Norte. Os analistas dizem que a Coreia do Norte não poderia entregar armas para o Irã, porque essas armas teriam que ser entregues ao Irã pela China. E a China não iria comprar essa briga para ela, trazer uma guerra do Irã para o seu próprio território, para o seu próprio povo. Além disso, as ogivas da Coreia do Norte não são capazes de serem adaptadas no tipo de mísseis que o Irã tem. Então precisaria de muita logística. Sobraria a própria Rússia. E aí fica aquela questão, a Rússia entregaria parte do seu arsenal nuclear para o Irã para tornar ele um parceiro? Eu lembro que há poucos dias atrás, há cerca de umas 3 semanas, a França afirmou que, para defender a Europa, eles estariam dispostos a distribuir parte do seu arsenal nuclear para outros países aliados, tanto da OTAN quanto da Europa. Então não seria um primeiro movimento ali, não é uma novidade que os países estejam dispostos a doar uma parte do seu arsenal nuclear para outros países. E isso só complica ainda mais a situação toda, né? Porque a Rússia falou, cara, a Agência Internacional de Energia Atômica falou que eles não têm arma nuclear. Poderiam até, talvez, daqui a um tempo ter, mas não tem. Por que os Estados Unidos atacou? Então esse tratado não serve de nada. Ninguém tem que respeitar nada, porque os Estados Unidos está bagunçando tudo. Então, se eles não respeitam a gente não vai respeitar eles. E aí fica naquele jogo de empurra. Já que você quer me bater, eu vou me preparar para te bater primeiro. E aí, só para finalizar esse raciocínio, o Brasil sofre uma consequência disso, que é o seguinte, o Brasil tem um acordo, Brasil e Alemanha, um acordo nuclear Brasil-Alemanha, que prevê desde 1975 a criação de 8 a 20 usinas nucleares de energia nuclear no Brasil. Dessas 20 que poderiam ser criadas, até agora só uma, de fato, aconteceu, que foi a usina de Angra 2. E agora, diante de todo esse cenário, a Alemanha, por ver a aproximação do Brasil com o Irã, pode parar esse projeto com a gente, que já está defasado, né? O Brasil está gastando muito dinheiro e não está apresentando resultados para a Alemanha, e ainda essa aproximação do Brasil com o Irã, e o Irã querendo criar suas próprias bombas nucleares, faz com que a Alemanha comece a dar sinais de que vai parar esse tratado com o Brasil, o que atrasaria muito o nosso programa nuclear de energia, o nosso programa de energia nuclear para fins civis.
E aí quem entra nesse cenário? A Rússia. Como nós já falamos aqui, há um tempo atrás, a Rússia mandaria mini reatores para o Brasil, que são mais baratos do que o modelo que a gente pratica ali em Angra 2 e Angra 3, que está sendo construída. Excelente, Miquel. Completo. Eu vou passar aqui para o Júlio Roque complementar e fechar a nossa repercussão sobre esse tema. Júlio Roque, por favor. Bem, Glauber, fazendo uma pequena retrospectiva, podemos entender que no começo da guerra existiram apoios que não foram falados. A Turquia fornecia drones tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. A Turquia, um país turco-otomano que pode ser chamado de o tampão da Europa, fornecia drones militares ou loitering ammunitions, munições voadoras, tanto para um lado quanto para o outro. Já sabendo de Vladimir Putin, ele recebeu munições de artilharia da Coreia do Norte, recebeu mísseis da Coreia do Norte, recebeu tropas que lutam até hoje na Ucrânia da Coreia do Norte e, inclusive, recebeu apoio da China para manutenção e construção e fabricação de drones, munições e matérias-primas para suas munições e mísseis. Então, vemos um conglomerado da seguinte forma: a Rússia, ela sabe muito bem estabelecer os seus contatos e seus amigos, ou até mesmo seus fornecedores, porque assim ela consegue manter o esforço de guerra sem perder o PIB, sem perder o crescimento do país, ao qual a Ucrânia faz a toques de caixa, pois a Ucrânia vive um momento muito peculiar, com uma finança totalmente derrocada e apoio de todos os países da Europa, países como esse dos Estados Unidos na era Biden, que agora Donald Trump deixou de apoiar, com dinheiro e com munições e com armas a Ucrânia, e está se vendo o seguinte: a visita do presidente Donald Trump à OTAN fomentando para que todos os países pertencentes à OTAN aumentem o seu investimento de 2% do PIB para 5% do PIB em apoio militar a cada país. Então vemos um crescimento enorme e quem ri disso tudo é o complexo industrial militar que fornece armas para todo mundo. Perfeito, Júlio Roque. Eu estava aqui, já ia fazer esse comentário, no momento que a OTAN já fala em 5% do PIB para a defesa e o complexo industrial militar se alegra, né? Sobretudo, guerra é dinheiro, né? Então, precisa ter guerra para que alguns ganhem muito com isso. Quer falar, irmão? Então, eu vou fechar aqui o bloco, porra. O cara, quando chama a responsa, né? Pediu para jogar, passei a bola. Fala, Oliveira. Uma consideração rápida, eu quero deixar isso aí bem rápido, que a gente não pode esquecer dessa liderança. Tem a parte político-militar e tem a parte ideológica financeira, a gente não pode esquecer isso. Isso é do nosso interesse, Brasil. Então a gente pode falar da Rússia realmente com uma parte político-militar muito forte, nessa parte de blocos econômicos, nessa hegemonia político-militar. E temos também esse apoio logístico, financeiro, que a gente pode falar aí que está de maneira coadjuvante, mas tão importante quanto de Coreia e China. Vamos relembrar de que nada se inventa, tudo se copia, já é uma frase antiga, não só no Brasil, mas no mundo, que é o ressurgimento desta Guerra Fria. Então, a gente tem algumas frases que é muito do cotidiano brasileiro, que mostra o que está acontecendo para a gente. Você mostra o seu, que eu mostro o meu. Então, independente das regras, você vai gritar daí, eu grito daqui, porque também tem aquele negócio de rua, quem dá a primeira porrada vence, vou ganhar no grito. Isso também é utilizado no mundo internacional, na política internacional. Então, não vamos nos ater somente às regras internacionais, e sim à política internacional.